Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos mergulhar em uma das artes marciais mais fascinantes e culturalmente ricas do planeta, o Danbê. Originário da África Ocidental, mais especificamente da cultura Hawas da Nigéria, o Danbê é muito mais do que um simples esporte de combate. Ele é uma expressão viva de tradição, espiritualidade e resistência, que remonta a séculos de história. Com suas técnicas únicas, rituais ancestrais e uma atmosfera vibrante, o Danbê nos convida a explorar não apenas a força física, mas também a conexão profunda entre o passado e o presente. Prepare-se para conhecer uma arte marcial que é, ao mesmo tempo, um espetáculo cultural e uma prova de coragem. O Danbê emergiu no coração da região do Sahel, uma área que abrange o norte da Nigéria, sul do Níger e partes de outros países vizinhos. Essa região, historicamente marcada por rotas comerciais transarianas, era um caldeirão cultural onde diferentes povos e tradições se encontravam. O povo Hawas, conhecido por sua organização social e habilidades comerciais, desenvolveu o Danbê como uma expressão de sua identidade e um meio de resolver conflitos internos. Acredita-se que o Danbê tenha surgido por volta do século X, durante o período em que os Hawas estavam estabelecendo suas cidades-estados, como Kano, Katsina e Zaria. Essas cidades eram centros de comércio, cultura e poder, e o Danbê se tornou uma prática associada à proteção desses territórios e à resolução de disputas entre clãs e famílias. A conexão com os açougueiros e Andaba. Uma das figuras centrais na história do Danbê são os açougueiros, conhecidos como Yandaba. Esses homens, que trabalhavam no abate de animais e no comércio de carne, eram vistos como indivíduos fortes e corajosos, capazes de enfrentar perigos físicos diariamente. O trabalho dos açougueiros exigia não apenas força, mas também habilidades precisas com facas e outras ferramentas, o que os tornava naturalmente aptos para o combate. Os açougueiros começaram a organizar lutas entre si como uma forma de demonstrar sua força e resolver disputas de maneira controlada. Essas lutas eram inicialmente informais, mas com o tempo, elas se tornaram eventos comunitários, atraindo espectadores e ganhando um caráter ritualístico. Os açougueiros eram respeitados não apenas por sua habilidade no Danbê, mas também por seu papel na comunidade, fornecendo alimento e proteção. Rituais e espiritualidade. O Danbê não era apenas uma prática física, ele estava profundamente ligado à espiritualidade e aos rituais do povo Hawas. Antes de cada luta, os combatentes realizavam cerimônias para invocar a proteção dos ancestrais e dos espíritos. Esses rituais incluíam danças e cantos. Os lutadores dançavam ao som de tambores tradicionais, como o calangu, enquanto entoavam cantos que invocavam coragem e força. Esses cantos muitas vezes incluíam versos que homenageavam heróis do passado e pediam bênçãos para a luta. Amuletos e proteção espiritual. Os lutadores usavam amuletos amarrados ao corpo, especialmente ao redor da mão de lança, acreditando que esses objetos os protegiam de ferimentos e traziam sorte. Esses amuletos eram preparados por líderes espirituais e continham versículos do Alcorão, ervas sagradas ou outros elementos simbólicos. O papel social do Danbê. O Danbê desempenhava um papel importante na sociedade Hawas, servindo como um meio de resolução de conflitos, uma forma de entretenimento e um rito de passagem para os jovens. Ele era praticado durante festivais de colheita, casamentos e outras celebrações comunitárias, onde os lutadores demonstravam sua coragem e habilidade. Para os jovens, o Danbê era uma forma de provar sua masculinidade e ganhar respeito dentro da comunidade. Os vencedores das lutas eram celebrados como heróis, e suas histórias eram contadas e recontadas, perpetuando sua fama e legado. Evolução e modernização. Com o tempo, o Danbê evoluiu de uma prática ritualística para um esporte organizado. No século XX, com a urbanização e a globalização, o Danbê começou a se adaptar às novas realidades. Regras foram estabelecidas para garantir a segurança dos lutadores, e competições organizadas passaram a ser realizadas em cidades como Kano e Lagos. Hoje, o Danbê é praticado tanto em vilarejos rurais quanto em centros urbanos, e tem ganhado reconhecimento internacional. Competições modernas incluem categorias por peso, rounds cronometrados e equipamentos de proteção, como luvas e protetores bucais. No entanto, os elementos tradicionais, como os rituais pré-luta e a música, continuam a ser uma parte essencial do esporte.
Significado cultural e legado. O Dong é mais do que uma arte marcial, ele é um símbolo da resistência e da identidade do povo Haoas. Através dessa prática, gerações de lutadores mantiveram viva a memória de seus ancestrais e celebraram sua herança cultural. O Dong também serve como uma forma de unir comunidades, promovendo valores como coragem, disciplina e respeito. Nos tempos modernos, o Dong tem sido redescoberto como uma forma de expressão artística e cultural, inspirando artistas, escritores e cineastas. Ele também tem sido usado como uma ferramenta para o empoderamento de jovens, oferecendo uma alternativa positiva à violência e ao crime. As técnicas do Dong são o coração dessa arte marcial, combinando força bruta, estratégia, agilidade em um estilo de luta único e fascinante. A mão de lança e a mão de escudo. O Dong é caracterizado pelo uso assimétrico das mãos, com cada uma desempenhando um papel específico no combate. Mão de lança, a mão dominante do lutador, envolta em pano ou corda, é usada principalmente para atacar. Os golpes são desferidos com o punho fechado, visando áreas como a cabeça, o pescoço e o torso do oponente. A técnica de soco no Dong é poderosa e direta, com o objetivo de causar impacto máximo e, se possível, derrubar o adversário com um único golpe. Mão de escudo, a outra mão, conhecida como mão de escudo, é usada para defesa. Ela serve para bloquear os golpes do oponente, desviar de ataques, em alguns casos, agarrar o braço ou o corpo do adversário para criar aberturas para contra-ataques. Em algumas variações do Dong, a mão de escudo também pode ser usada para golpear, embora isso seja menos comum. Técnicas de ataque. O Dong é uma arte marcial ofensiva por natureza, com foco em golpes poderosos e decisivos. As principais técnicas de ataque incluem: socos diretos. O soco direto é a técnica mais básica e eficaz do Dong. O lutador usa a mão de lança para desferir golpes retos e potentes, visando principalmente a cabeça e o pescoço do oponente. A força do soco é amplificada pelo pano ou corda que envolve a mão. Ganchos e cruzados. Além dos socos diretos, os lutadores também utilizam ganchos e cruzados para atingir o oponente de diferentes ângulos. Esses golpes são especialmente eficazes para contornar a defesa do adversário. Chutes. Embora o Dong seja predominantemente uma arte marcial de socos, os chutes também desempenham um papel importante. Os chutes são usados para desequilibrar o oponente, mantê-lo à distância ou atacar suas pernas. Chutes baixos, direcionados às coxas ou joelhos, são comuns. Golpes com o cotovelo. Em algumas variações do Dong, os lutadores usam o cotovelo para golpear o oponente, especialmente em combates mais próximos. Essa técnica é poderosa e pode causar danos significativos. Técnicas de defesa. A defesa no Dong é tão importante quanto o ataque, e os lutadores precisam ser habilidosos em proteger-se enquanto se preparam para contra-atacar. As principais técnicas de defesa incluem: bloqueios com a mão de escudo. A mão de escudo é usada para bloquear os golpes do oponente, desviando-os ou absorvendo o impacto. O lutador deve manter a mão de escudo próxima ao corpo para proteger áreas vitais, como o rosto e o torso. Esquivas e movimentação. A agilidade é crucial no Dong. Os lutadores usam movimentos rápidos de cabeça e corpo para evitar os golpes do oponente, criando oportunidades para contra-ataques. Agarramentos e imobilizações. Em algumas situações, os lutadores usam a mão de escudo para agarrar o braço ou o corpo do oponente, limitando sua capacidade de ataque e criando aberturas para golpes. Estratégias de combate. O Dong é uma arte marcial que exige inteligência tática e adaptabilidade. Os lutadores precisam ler os movimentos do oponente e ajustar sua estratégia em tempo real. Algumas estratégias comuns incluem: ataque surpresa. Golpes rápidos e inesperados, como socos diretos após uma finta, são usados para pegar o oponente desprevenido. Contra-ataques. Após bloquear ou desviar de um golpe, o lutador aproveita a abertura para contra-atacar com um soco ou chute. Desgaste do oponente. Em lutas mais longas, os lutadores podem adotar uma estratégia de desgaste, usando golpes contínuos e pressão para cansar o oponente e criar oportunidades para um ataque decisivo. Adaptações modernas. No Dong moderno, algumas técnicas foram adaptadas para garantir a segurança dos lutadores.
Por exemplo, o uso de luvas e protetores bucais tornou-se comum em competições organizadas. No entanto, os elementos tradicionais, como o envolvimento da mão de lança e os rituais pré-luta, continuam a ser uma parte essencial da prática. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelo universo do Dão B. Uma arte marcial que vai além dos golpes e defesas, carregando consigo séculos de história, tradição e significado cultural. O Dão B nos ensina que as artes marciais não são apenas sobre vencer lutas, mas também sobre honrar ancestrais, unir comunidades e celebrar a identidade de um povo. Se você se encantou com essa incrível prática, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Mundo Marcial para mais conteúdos como este. Até a próxima!